A paz do Senhor, podemos assentar. Felizes estamos em mais um dia na casa do Senhor. Agradecer a Deus por tudo de bom que tem feito por nós, né? Tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que vai fazer. E mesmo aquilo que não tem feito, nós temos que agradecer, porque muitas das vezes nós achamos que só é bênção aquilo que nós recebemos, e muitas das vezes não. Muitas vezes, às vezes, nós não recebemos uma bênção, mas ela é um livramento. Eu confesso aos irmãos que essa semana fiquei muito triste, muito chateado. Eu fui num bairro chamado Santa Cecília fazer um exame. Já havia passado de carro por lá, mas nunca tinha ido de metrô, andado pelo bairro. E eu fui fazer um exame lá e confesso aos amados irmãos que é triste a situação em que muitas pessoas estão vivendo. Largadas na rua, muitos despidos, frio, fome, sede. E eu não digo para vocês 1, 2, 3 não. Em cada marquise que tinha 5, 6, 10 pessoas. Muito feio, a situação está muito feia no Brasil inteiro. Mas eu sei que ali eu pude presenciar e vi o quanto Deus se faz necessário na vida de cada uma daquelas pessoas. Que aquelas pessoas necessitam realmente ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes já ouviram e não prestaram atenção. Estão numa situação que realmente necessitam ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos ter coragem de poder levar a palavra para cada uma das pessoas que estão aí fora. Aqui você quase não vê, mas vocês não têm noção de como está feio o centro de São Paulo. Está pior do que era há uns anos atrás. Está pior. A situação não está fácil. E nós sabemos que a situação vai piorar, né? Em Apocalipse diz que a situação vai piorar. Mas também diz a palavra de Deus que o tempo vai ser abreviado para aqueles que estão na presença do Senhor. Amém? Colossenses 3,13, por favor. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Deixa para mim, por favor. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e ela vai ser compartilhada nesse momento, que eu venha ser canal de bênção para cada um dos amados irmãos que aqui estão. Que cada um possa sair transformado, Senhor, não da maneira com que entrou, mas que possa sair daqui, Senhor Deus, sabendo um pouquinho mais da tua palavra, um pouquinho mais do teu querer, é o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amados, já parou para pensar que se você não perdoar alguém, você vai para o inferno por causa disso? É pesado, duro, difícil. Mas se eu me proponho a não perdoar alguém, eu estou me colocando acima de Deus. Acima de Jesus, porque assim como Cristo vos perdoou, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Assim eu tenho que fazer. Quando eu decido não perdoar, porque é uma decisão, eu me coloco acima de Deus e acima de Jesus. E quem somos nós, meros pecadores? Quem somos nós para dizer que estamos acima de Jesus Cristo? Assim como Cristo o fez, faremos e fazemos nós também. O perdão, o tempero que mantém a união, esse é o propósito para esse mês que o pastor Jetro passou. Conflitos são inevitáveis, mas a forma como a família lida define a longevidade. A maneira com que eu vou lidar com as dificuldades, a maneira com que eu vou engolir os sapos e liberar perdão e pedir perdão também, ter essa humildade, é que vai fazer com que a minha família seja longeva, duradoura. Se eu for uma pessoa intolerante, daquela 0-0 para com as outras pessoas, eu posso errar, mas as outras pessoas não podem errar, a minha família ou a minha vida vai ser curta, a família vai ser encurtada, porque ela não vai ter longevidade. Porque eu vou viver num mundo de conflitos, num mundo de dificuldades, num mundo de confusão. Esse tema trata de cura emocional e da reconciliação.
Paciência como fruto do Espírito no ambiente doméstico, vencendo o orgulho para pedir perdão. Não deixar o sol se pôr sobre sua ira. Veremos que a vida comunitária é muito desafiadora. Erros e ofensas são inevitáveis. São as palavras que o pastor colocou e eu acabei colocando aqui para que possamos dar andamento. Suportar não é apenas tolerar, mas sim agir com graça, paciência, amor, humildade diante das nossas fraquezas. Todos nós somos fracos, passíveis de erro. Às vezes eu posso ter um dia em que eu não cometo erro algum, mas eu posso passar por um dia em que eu cometo erros. Essa semana eu fiz algo que não era eu. Eu fiz algo absurdo que eu tenho que me perdoar pelo tamanho da orelha. Eu tentei fazer um elefante passar no buraco de uma agulha. Tentei, te juro que tentei. Eu não prestei atenção no que eu fiz. Eu tentei sair de dentro da garagem de casa com uma peça no carro, né? E eu danifiquei a peça do cliente e danifiquei o portão de casa. E depois eu fiquei pensando, caramba, poxa vida, pelo tamanho da orelha. Eu fiquei inconformado. A Lourdes chegou em casa e falou, o que aconteceu? Está tudo bem? Dependendo do ângulo com que você vê, está tudo bem, mas dependendo do não. Então o que aconteceu? Eu falei, olha, eu bati no portão, eu fiz isso. Eu falei, calma, acontece. Só que acontece, mas eu não me perdoei pelo erro que eu cometi. E muitas das vezes nós não nos perdoamos pelos erros que nós cometemos. Nós cometemos erros que às vezes nós colocamos numa situação que ele é inevitável, imperdoável. E quando eu me coloco numa situação em que eu não perdoo o meu erro, a minha falha, eu dificulto o agir de Deus em minha vida. Eu faço com que as bênçãos que tem encaminhada para mim sejam retidas. Porque se eu não consigo me perdoar, quem é que eu vou perdoar? Quem é que eu vou perdoar se eu não consigo me perdoar? Eu perdoo você. Da boca para fora não é perdoar. O perdoar, ela é uma atitude, mas ela também é, no fundo, um sentimento. É algo desafiador, muito difícil de lidar. Não é só com a humildade que você lida, mas com o brio da pessoa. Porque a pessoa tem que ter realmente uma humildade muito grande para chegar no próximo e falar assim, me perdoa. Porque você falar assim, você está perdoado é fácil, mas pedir perdão é muito difícil. Essa semana eu conversei com uma pessoa e falei assim, olha, para você não chegar no ponto de ter que pedir perdão, não erra. É fácil, é simples, porque é difícil pedir perdão. É muito complicado pedir perdão. Então não erra. Não vá arrumar confusão. Não arrume briga, conflitos. Não pode arrumar conflito à toa, de forma nenhuma. Suportar não é apenas tolerar um ao outro. Suportar vai acima disso, eu tolero aquela pessoa. Suportar não é isso. Suportar muitas das vezes é andar lado a lado ali. Quer ver uma pessoa que você anda lado a lado ali? Não é esposa não, irmão, quem pensou? Um colega de trabalho. Você está com um colega de trabalho ali que é difícil de engolir. Sabe, as dificuldades que você passa com aquela pessoa ainda faz o dia de trabalho se tornar mais difícil ainda. E você tem que tolerar, suportar e suportar. 70 vezes 7, perdão. E muitas das vezes nós temos que ver também se esta pessoa não está certa. Porque nós nem sempre estamos certos. Às vezes nós não toleramos ouvir a verdade. Porque a verdade dói. Porque a verdade traz correção. É como a palavra de Deus, a verdade traz correção. Eu digo para você que se você não perdoar, você vai para o inferno. Por quê? Se você pede em oração do Pai Nosso, nem o Pai Nosso nós podemos orar. Se nós formos pensar, Senhor, perdoa assim como eu tenho. Você não tem perdoado ninguém, como você quer que Deus te perdoa? Você não vai ser perdoado, eu não vou ser perdoado pelos meus pecados, porque eu não sou digno de pedir perdão a Deus, porque eu também não perdoo. Eu não tolero ter que pedir perdão e não tolero também ter que perdoar ninguém. Eu sou intolerante. Eu não erro, as pessoas erram. Eu sou o perfeito. Eu não erro. Mentira. Quase colocou o portão abaixo. Eu erro.
E erro feio também, às vezes. Às vezes é erro pequeno, mas nós erramos feio também. Mas nós temos que reconhecer que nós erramos. Porque se nós não reconhecemos que nós erramos, nós não conseguimos perdoar o próximo. Porque o próximo também é falho. Paulo não ignora que temos motivos para reclamações. São ofensas, traições, injustiças. O que mais nós estamos sofrendo nesse momento, nesse país, são injustiças. Injustiças sociais. Injustiças em relação à perseguição. Em relação à perseguição moral. A nossa moral tem sido atingida constantemente. Constantemente nós somos atingidos. Porque se eu falar determinada situação em relação a Deus, não pode. Mas pode-se falar em relação a outras coisas, pode-se falar livremente. E não sofre pena nenhuma. Mas se eu for defender, é capaz de que eu seja até preso. Quer ver intolerância? Eu amava terminar o culto, perseguição, eu amava terminar o culto com louvor. De onde que eu tirava o louvor? Às vezes era do ministério, ou às vezes, na sua grande maioria, era do YouTube. Eu posso fazer isso hoje? Não posso. Porque se eu fizer isso aí, essa transmissão que está acontecendo aqui, embora não seja ao vivo, vai passar depois, o canal da igreja cai. O canal da igreja cai. E fala assim, nossa, eu não sabia disso. Pois é o que nós estamos vivendo hoje. Perseguição. E aí eu tenho que pegar e fazer o quê? Ofender, xingar. Eu tenho que orar pelo camarada. Está endemoniado, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que ter humildade de entrar na presença de Deus, reconhecendo que eu sou pecador, de que Ele é um errante, e pedir para que Deus tenha misericórdia dele e de mim. O perdão cura. O perdão liberta o nosso coração. O perdão tira peso das costas. O perdão nos põe em liberdade para adorarmos a Deus, porque nós ficamos sem dívida nenhuma para com ninguém. O perdão tem que ser praticado. Ele reduz o estresse. Cura as feridas, porque o perdão, ele causa feridas emocionais. Gente, a falta de perdão é algo tão sério, que traz enfermidades para as nossas vidas, se nós não praticamos o perdão. Nós trazemos enfermidade, nós abrimos portas, nós abrimos fendas no nosso vaso, que é para segurar a unção, onde vai derramar unção, porque é aberta uma trinca, e nós permitimos que o inimigo trabalhe ali. E como ele fica sabendo que nós não perdoamos ninguém, todas as situações que vai vir para as nossas vidas é justamente para que nós venhamos ter que praticar o perdão, coisa que nós não praticamos. Eu gostaria que você pensasse agora. Estou dizendo para vocês porque ao montar a pregação, me veio uma situação, eu acho que de uns 2 ou 3 anos atrás, e que eu não pensei que eu tinha que pedir ou liberar. Na situação, como certo eu estou, sempre, eu acho que eu tinha que liberar perdão. Mas eu pedi para Deus, porque a pessoa já faleceu, eu pedi para Deus que me perdoasse e que eu libero o perdão também. Então Deus me trouxe à mente, para vocês verem como que é sério isso, eu mexendo no celular, ontem, a foto da pessoa apareceu do Facebook, ele já morreu, já tem acho que uns 2 ou 3 anos já que ele morreu, apareceu a foto do Facebook para mim, e aí me veio à mente ele, e me veio à mente a situação, olha para vocês verem como que é sério, e eu não dei valor no momento, na situação eu não dei valor, então pensa, raciocina, e lembre alguém que por menor que seja que você tem que pedir perdão, por menor que seja que você tenha que liberar perdão, faz uma lista na sua cabeça. Você pode pensar que não tem, mas pode ser que tenha. Quer ver um exemplo? O motorista passou do ponto e você pensou alguma coisa em relação ao motorista. Isso aí é um motivo de se pedir perdão ou de liberar perdão. É pequeno, mas é. Você teve que andar. Alguém já foi na casa do pastor Jetro? Você vai lá em cima, você está lá em cima, certo? Aí, irmão, tem como você descer e pegar uns pãozinhos para a gente lá? Aí você vai lá, irmão, 5 pãozinhos, tem 5 pessoas para comer. A hora que você chega lá em cima, tem 4 pãozinhos só no saquinho. O que você pensa? Descer toda aquela escada de novo, né? Aí você pensa o quê? A pessoa, perdão, irmão, liberar perdão.
Porque a falha é da pessoa, mas a falha também é tua, que não conferiu o saquinho para ver se realmente tinha os 5 pães. Ele errou e você errou também. Então, eu estou mostrando para vocês pontos, por menor que seja, mas que muitas vezes nos leva a pecar, a pensar coisas em relação ao nosso próximo. Então, se você tem alguém, na tua lista eu não mando, mas eu posso acrescentar. Eu vou acrescentar uma pessoa na tua lista. Isso eu posso fazer, e eu vou fazer. Conseguiu fazer sua lista mental? Vou acrescentar uma pessoa na sua lista. Você mesmo. Você mesmo. Já cometeu algo grave, um erro grave, uma falha grave, e não se perdoou? Porque você também tem que se perdoar. Nós temos que nos perdoar. É sério isso. É algo muito sério. Quando eu comecei a estudar, eu falei, puxa, mas o pastor Rogério colocou um negócio de perdão, que teve um ano atrás, uns 2 anos atrás, que eu pedi para ele colocar algo sobre perdão, porque Deus falava muito forte ao meu coração, perdão. E aí ele falou assim, Fernando, aí ele cedeu, e geralmente aí ele coloca o tema, embora ele não seja uma pessoa fechada em relação a isso, mas o tema ele achou plausível no momento em relação a perdão. E eu ministrei sobre perdão. Perdão é algo que ele é constante em nossas vidas, para se dizer diário, porque nós oramos o Pai Nosso todos os dias, eu ao levantar e ao deitar. E nesse momento de levantar e de deitar, eu oro o Pai Nosso e eu peço para Ele perdoar os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Mas eu não tenho perdoado ninguém. Então eu tenho que parar de orar o Pai Nosso. Eu tenho que ter brio de ver que eu estou errando e começar a perdoar, para poder falar, Senhor, me perdoa. Agora eu vou começar a orar o Pai Nosso, porque agora faz sentido eu começar a orar o Pai Nosso. Faça a sua lista, se você não fez agora, faça a sua lista em casa. Pensa com calma, com paciência. Até aquela pessoa que você acha que não, mas faça a sua lista. Faz a sua lista, porque é imprescindível nessa lista, lá no finalzinho dela, colocar o seu nome. Pedir perdão a Deus, porque nós erramos. Muitas vezes nós somos levados a uma situação que temos que perdoar o cônjuge, um filho, uma filha, um neto, um vizinho, um colega de trabalho. E é algo que acontece que não é fácil. Muitas das vezes nos dão um valor merecido nessa situação, e essa atitude, muito valor ou menos valor, isso é muito importante. O perdoar não é uma atitude simples, de abrir a boca e falar assim, irmão, Davi, você está perdoado. Mas eu senti lá dentro mesmo, para dizer assim, você está perdoado. Porque Jesus, quando fala, perdoados estão os nossos pecados, ele fala de coração. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que os nossos pecados, as nossas transgressões aqui fossem perdoadas. Ele falou lá na cruz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, mas isso ecoa desde 2000 e poucos anos atrás até os dias de hoje. Perdoa, 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 porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Muitas das vezes assistir uma novela, né? Quem ainda assiste ainda a novela, às vezes toma partido de alguém. Num filme você toma partido de alguém, aquela pessoa que é humilhada, embora ele tenha roubado, tenha feito coisas erradas, mas ele foi humilhado, lá a pessoa toma partido. Nós tomamos partido, mas o partido que nós temos que tomar é o partido de Cristo. Nós temos que ter a nossa mente transformada por Cristo. O Evangelho não transforma as atitudes. O Evangelho transforma a nossa mente. E quando nós somos transformados na mente, as nossas atitudes, o nosso caráter é transformado por Cristo. E nós começamos a ter umas atitudes e o caráter de Cristo. Perdoar é uma decisão. Não ficar remoendo, relembrando, se retardando. Não. Falar sobre o assunto, às vezes você pode achar estranho. Mas quando na faculdade a homilética, eu tinha grande dificuldade em poder falar, né? Porque eu sou tímido. Então falavam assim, na frente de um espelho. Começa a falar de frente ao espelho. Eu falei, rapaz, até de me olhar no espelho ficava difícil. Eu tinha vergonha. Então, pedir perdão para você mesmo, de frente ao espelho,
é uma boa dica. Porque eu fiz isso. Eu acusei primeiro. Você errou. Mas como eu estava falando comigo mesmo, né? Não podia reclamar. Você errou, você feriu, você magoou, você machucou, você traiu. Olha o que você fez, você se sujou, eu acusei de tudo quanto é, sabe, as realidades que é difícil de ouvir, as realidades que é difícil de olhar no olho, você olhar no seu olho no espelho e dizer para você assim, o que você causou dano a alguém ou às pessoas que te amam. Você causou dano, olhando no espelho. Se você não se comover e não pedir perdão a Deus, tem que se converter de novo. Reconhecer quem realmente é Cristo, porque não é fácil, é difícil. Porque você perdoar uma pessoa, como eu falei agora há pouco em relação ao Davi, é fácil. Você falou, perdoou. Mas você se perdoar, a Lourdes sempre perguntava para mim, Fernando, você já se perdoou? Eu falei, já. Muitas vezes falei que não, mas depois eu falei que já. Mas eu falei um já para poder ela parar de ficar perguntando para mim. Porque eu lá no fundo, eu sentia raiva de tudo que fiz. Eu sentia raiva e ódio de tudo que fiz. Então, você pegar e olhar e realmente dizer assim, ó, eu me perdoo. Você sabe o que é perdoar, irmão? Perdoar. Alguém já ouviu que Jesus está aqui? Jesus está nos hospitais. Jesus constantemente vem levar pessoas, constantemente Ele vem ressuscitar pessoas, constantemente Ele está curando pessoas. Alguém já ouviu dizer que Jesus veio aqui para acusar alguém? Não tem testemunho, nunca ouvi testemunho. Eu escuto testemunho para caramba, porque eu gosto de ouvir testemunho. Não existe testemunho de que Jesus veio e começou a acusar. O que Jesus fala quando pega uma pessoa pecadora que errou, sabe o que Ele fala? Perdoados estão os seus pecados, perdoados estão os meus pecados, vai e não peques. Olha o que Ele fala. Parou para pensar o que Jesus fala? Perdoados estão os nossos pecados. Vamos, andemos, trabalhemos, estudemos, mas não vamos praticar os mesmos pecados. Perdoados estão os meus pecados, os teus pecados. Nada de culpa, andar em liberdade, porque quando nós temos culpa, nós andamos com vergonha, cabisbaixo, carregando um peso nas costas. É como se fosse um ladrão. Um ladrão, quando ele está em dívida, se a polícia passar perto e tocar a sirene, é capaz de ele erguer o braço, porque ele tem culpa. Então nós não podemos estar na presença de Deus com culpa. As nossas transgressões, os nossos pecados, Ele levou. Então nós não podemos mais ficar praticando os mesmos pecados. Nós temos que ter uma mente transformada. O Evangelho transforma a nossa mente para que nós não possamos ter uma mente igual à de Cristo. Nós temos que tomar essa decisão. Tomar cuidado com Satanás, porque ele é o ladrão da alegria. Sabe quando o ambiente dentro de casa está tudo bem, tudo numa boa, daqui a pouco começa uma confusãozinha ali, uma confusãozinha aqui, daqui a pouco o circo pegou fogo, a casa pega fogo. Um brigado com um, outro brigado com o outro, às vezes a mãe brigado com o filho, o pai brigado com o filho, a esposa brigado com o esposo, virou uma confusão danada. E ele sai como? Rindo, porque ele cirandou dentro daquela família, ele causou grande confusão dentro daquela família, dentro daquele lar, e foi embora. Aí, uma pessoa que não gosta de pedir perdão, não vai pedir perdão para a esposa não vai pedir perdão para o esposo, não vai pedir perdão para o filho, dorme-se e não há a cura naquele lar. Não deixemos o sol se pôr sem antes pedir perdão. Acusar, lembra? Você já fez isso, você já fez aquilo. Você derrubou o copo que era que mamãe me deu. Era um copo de vidro, que ali no barracão ali tem de montão para vender. Aí ele falou assim, eu vou lá e compro outro copo. Não, mas esse aqui foi no presente de aniversário quando eu tinha 18 anos. Nota que o nível da dificuldade vai aumentando mais ainda. Esse modelo nem tem mais.
Um copo pode ser substituído. O casamento não pode ser substituído. O lar, a confusão dentro do lar não pode acontecer por causa de pequenas coisas. O copo quebrou, vai e compra um outro. Vendo encontro de casais aqui, quem vem, pode às vezes até ter um ser sorteado e ganhar um copo. Teve uma irmã que veio uma vez aqui, que ela estava precisando de um jogo de faqueiro, ela veio aqui e ganhou um jogo de faqueiro. Você entendeu? Ela precisava de talher, ela veio aqui no encontro de casais e ganhou. Tem que vir. Eu não ganhei nessa, mas continua vindo. Todo domingo nós temos que estar no culto, pedir as bênçãos de Deus. Todos os dias nós temos que estar na presença de Deus, pedindo as bênçãos de Deus. São situações que o Espírito Santo nos traz à memória. E é só pedir que Ele nos revela, Ele nos mostra. Em Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Nós vamos ler do 26 ao 30, tá? Mas coloca o 26 para mim, por favor. Olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ou sobre a sua ira. Não deis lugar ao... Falou tudo. Você ira com o próximo, você ira com o cônjuge ou com o filho, você dá lugar para quem? O inimigo. Se coisa ruim, faz nada que presta. Está aqui só para atrapalhar a vida da gente. Nós não podemos dar lugar para ele, não. Nós temos que dar lugar para quem? Espírito Santo. O Espírito Santo estando agindo, tudo coopera para o bem daqueles que estão na presença de Deus. Olha o 27, foi o que ela colocou, né? E não tem lugar ao diabo. O 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vocês são abençoados. O inimigo pode falar o contrário, mas nós somos abençoados por estarmos aqui hoje na presença de Deus. As portas vão se abrir no dia de amanhã. Vai haver cura, vai haver milagres, vai haver maravilhas, porque Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, e quem não presta é Satanás. Palavras boas. No 30 está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, de forma nenhuma, com nossas atitudes. É uma orientação bíblica para não nutrir raiva ou ressentimento, resolvendo conflitos antes do fim do dia. Brigou? Se o sofá não for bom, é melhor resolver mais rápido ainda. Nós temos que resolver a situação logo, não ficar dando lugar para o inimigo. Eu tenho testemunho para falar em relação a isso aí, mas só falo só em encontro de casais. Quando você dá lugar para o inimigo, ele faz coisas que você não acredita, que eu presenciei, que eu senti, e não tive nem coragem de abrir o olho. Sou bobo? Não brinca, não vacila não. O inimigo ele ciranda legal na vida de cada um daqueles que não estão na presença de Deus, daqueles que dão lugar para o inimigo cirandar. Nós temos que alegrar a quem? O Espírito Santo. E entristecer quem? O lapeta, coisa ruim, não presta. Entendeu? Viver na presença de Deus é bom demais. O tema é uma mensagem de cura para a alma. Muitas pessoas, o perdão cura a dor, o perdão cura a sua dor, a nossa dor, o perdão nos cura. Jesus falou tanto sobre perdão, falou tanto sobre perdoar, e é tão forte isso que muitas vezes nós não nos damos valor. Senhor, me dá, eu quero, para com isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus
e as demais coisas nos serão acrescentadas. Estão esquecendo da justiça. Não. A justiça, no meio de tanta injustiça, para aqueles que estão na presença de Deus, para aqueles que servem a Deus, Deus é justo para com eles. Sofreu injustiça? Deus põe vitória. Às vezes a pedra pode ser um meio de você poder subir e alcançar bênçãos na frente, no caminhar com Deus. Quando eu não perdoo, eu me coloco numa situação difícil na presença de Deus, muito complicada. Não é invenção minha, é bíblico, é uma orientação bíblica. Aqui em Colossenses 3,13, ele diz assim, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ele perdoou os nossos pecados. O sangue dele foi vertido até a última gota. E em momento algum, ele abdicou do poder que ele tinha para descer da cruz, ou para que pedisse para que os anjos viessem e tirassem ele dali. Em momento nenhum ele fugiu do qual era o propósito dele. Por causa de mim e por causa de vocês. Por causa de muitos que já estiveram aqui e por causa de muitos que ainda vão estar aqui até a vinda dele. Mas eu sei que a ferida dói. A ferida dói. Eu tenho uma aqui, eu coloquei até o nome dela de Oscar. Foi um cliente que me machucou o braço, deixou o material cair, me machucou o braço aqui, mas só está só a marca. Tem a marquinha aqui. E ela, eu coloquei o nome dela de Oscar. Uma marquinha que fez, uma feridinha que fez, rasgou meu braço. Ela não dói mais, porque ela curou, foi sarada. O perdão tem que ser a mesma coisa. Perdoou é não voltar a falar mais. Quem acusa é o inimigo. Nós temos que pedir a Deus força para perdoar. Força para perdoar. É fácil? Não. É difícil pra caramba. Só que acontece que nós podemos fazer isso. Porque podemos tomar essa atitude de perdoar. Estender as mãos, pedir força a Deus para poder perdoar. Estender as mãos e pedir força a Deus para poder pedir perdão. A palavra é perdão. A palavra é ter atitude de buscar força em Deus para poder perdoar e pedir perdão. Enfim, tudo aquilo que nós sentimos aqui na terra, que são dores, é horrível. Sensação horrível, difícil de ver, difícil de viver. E com isso nós retemos os fluxos de bênçãos que Deus tem para nós. Mas eu oro, eu busco, e eu não consigo a vitória. Muitas das vezes são em pequenos detalhes que nós impedimos o agir de Deus. Aí nós entendemos imediatamente, quando nós perdoamos, que as coisas começam a fluir. Nossa, mas foi tão fácil aquilo. Eu fui numa entrevista, mas foi tão fácil arrumar um emprego. Eu fui numa entrevista, mas foi tão fácil arrumar a vaga na faculdade. Eu fui na entrevista, eu fui no lugar, eu fui fazer uma ficha e consegui o crédito ser aprovado com facilidade. Acontece que Deus pôs a mão. Ele continua pondo a mão. O processo não é fácil. O processo é difícil e doloroso. Mas nós, praticando a palavra de Deus, nós conseguiremos, ser abençoados. Não é engano. A palavra de Deus, ela não vai e volta vazia. A palavra de Deus, ela é bênção para as nossas vidas. Ela é bênção para todos os nossos dias. O irmão, a irmã, o perdão, ele é libertador. O que temos que fazer? Pôr em prática e perdoar. A perdoar lá do fundo do coração. Não voltar mais atrás. Lógico que tem um porém. Não quer dizer porque eu perdoei, eu tenho que andar do lado da pessoa. Não quer dizer que porque eu perdoei, eu tinha amizade com a pessoa, que eu vou ter que voltar a ter amizade de novo. Porque você perdoou, porque você é um bom servo do Senhor. Mas e a outra pessoa? A pessoa que te enganou, que te magoou, puxou teu tapete, trapaceou, você acha que ela vai mudar? Só se ela aceitou Jesus e realmente está vivendo na presença de Deus. Caso contrário, não é bom nem andar junto. É bom começar a orar pela pessoa e tomar cuidado. Amém? Você pode se colocar de pé, vamos fazer uma oração.
E lembre-se da lista. Lembre-se de que você tem que fazer uma listinha e no final da lista você poder colocar o seu nome. Lembre-se que coisas do passado ficam no passado. O passado não pode mais ser mudado. Concorda comigo? Eu posso mudar o quê? O futuro. Meu dia de amanhã eu posso mudar. Posso resolver se levantar cedo amanhã e procurar aquela pessoa que eu tenho que pedir perdão, ou procurar aquela pessoa que eu tenho que liberar perdão. Falar, olha, eu errei. Olha, você errou, mas eu libero perdão para você. Ah, mas eu não estou pedindo para você pedir perdão para mim. Não, é uma decisão que eu tomei de liberar perdão para você. Se você vai perdoar ou não, é um problema seu. Nós temos que pedir a Deus para que possamos ter forças constantemente. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, forças que às vezes nós não temos. Nós temos, mas nós não sabemos que temos. Nos ensina a perdoar. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a orar a Ti, Senhor, porque muitas das vezes nós não temos nem palavras para orar a Ti, nem para agradecer as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Que saia do meu coração, do coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, todo o peso, toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio, tudo que for negativo, toda a palavra lançada, Senhor, lá no passado, que está atingindo a vida das pessoas no dia de hoje, desse irmão ou dessa irmã, é repreendido em nome de Jesus. Nos coloque em liberdade, eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não é por causa das bênçãos que estão retidas, Senhor, mas para que eu possa viver em liberdade, Pai. Eu sei que eu andando nos teus caminhos, eu vou ser abençoado por Ti. Então, eu busco a Sua justiça. Eu busco estar na Tua presença. Eu busco, Deus, em nome de Jesus, ser liberto de tudo aquilo, toda palavra lançada. Seja um pai, seja a mãe, seja um tio, seja um avô. Toda palavra negativa lançada contra as nossas vidas cai por terra em nome de Jesus. Que eu possa estar livre para adorar a Ti. Que eu possa estar livre para poder falar da Tua palavra. Que eu possa estar livre, Senhor, em nome de Jesus, para poder caminhar contigo, lado a lado, de mãos dadas contigo, Senhor. Que eu possa ser pego por Ti, no Seu colo, quando eu não suportar, Senhor. Me dá forças, Deus, em nome de Jesus. Nos dê saúde aos enfermos. Dê saúde, Deus, em nome de Jesus, aos amados irmãos que não estão aqui no dia de hoje. Aqueles que vão ouvir essa palavra em tempo e fora de tempo, Senhor, em nome de Jesus. Nos livre das amarras, Pai, que a falta de perdão nos põe numa condição tão ruim, Senhor. Nos livre dessas amarras, Pai, que possamos perdoar, Deus, em nome de Jesus. Tire do mais fundo do nosso coração, Senhor, todo esse rancor, Deus, em nome de Jesus. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que cada um dos amados irmãos, Senhor, venham estar em liberdade, que cada um possa sentir a Tua presença esta noite, Senhor. Fale com cada um, Deus, eu lhe peço em nome de Jesus. Que o Seu sussurrar venha falar aos nossos ouvidos. Ó Espírito Santo, eu lhe peço, traga à nossa mente aquela pessoa que nós temos que pedir perdão, aquela pessoa que nós temos que perdoar. Tire, Deus, em nome de Jesus, esse peso, esse fardo, porque está tão pesado, Senhor. Está tão difícil caminhar, Senhor. E eu sei que o Teu fardo é leve. O Teu amor para conosco já foi provado lá na cruz do Calvário, Senhor. O amor que o Senhor derramou até a última gota por nós, Senhor, vale até os dias de hoje e vai continuar valendo. Por isso eu lhe peço em nome de Jesus, não deixei que nos apartamos dos Teus caminhos. Não deixe que nos afastemos de Si, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, sentir o Teu cheiro, sentir o Teu abraço. É o que lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e compartilhada, Senhor. Lhe agradeço por tudo de bom que tens feito por mim, por minha família e por cada um dos membros que aqui estão. Que cada um possa ter uma semana abençoada por Ti. Livra de todo mal, de todo perigo, livra de todo dano físico, mental, espiritual, livra de toda a armadilha do inimigo, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Se porventura viemos cair, Senhor, nos sustenta, Senhor, na palma das Tuas mãos. É o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor?